Talvez essa semana você escutou uma notícia de que o MEI teve aumento de limite de faturamento, com projeção ali para 110 em 2027, 140 mil em 2028. Então, não é bem assim, tá? Eh, infelizmente, querendo ou não, a gente, assim, fica um pouco chateado porque nós somos empreendedores, então, querendo ou não, eu atendo vários empreendedores e a gente sabe quanto é desafiador. Então, eu vejo algo muito similar à questão da escala 6 por 1. Então, eu vejo que é mais uma questão de momento político do que realmente algo para resolver. Mas assim, eh, eu montei algo aqui para te explicar e você entender realmente o que está acontecendo. Então, quero me apresentar, me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. E a notícia que circulou foi essa notícia que eu vou compartilhar aqui com você. Então, acredito que você viu essa notícia em algum lugar, em algum momento. Então, assim, até ficou feliz. Ah, o MEI aumentou o limite, agora eu posso contratar duas pessoas, eu posso faturar mais. E então, não é bem assim. Então, eu montei aqui uma aula para você, para poder te pontuar todos os detalhes sobre essas circunstâncias, sobre essa questão. Então, já fica aqui, já se inscreve aqui nesse canal. O meu objetivo aqui é trazer conteúdo que ajude você, empreendedor, a empreender com mais clareza, com mais leveza. Então, sempre busco trazer aqui nesse canal conteúdo que realmente vai agregar de forma gratuita para você. Então, vou compartilhar aqui com você a, a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Esse vídeo é, igual eu falei, é uma aula. Então, explicar um pouco esse contexto do que tem circulado sobre essa questão do aumento do limite de faturamento do MEI. Então, assim, é, quem pode faturar até 140 mil? Então, o meu objetivo é trazer esclarecimentos sobre essa questão que tem ganhado repercussão e eu vou explicar aqui nesses cinco tópicos. A regra vigente hoje, o que foi enviado para o Congresso, cronograma proposto, ainda não é lei e o que fazer no seu MEI hoje. Então, hoje no Brasil nós temos mais de 13 milhões de MEIs. Então, assim, hoje nós estamos com um limite ali de faturamento de 81. Então, a proposta é para ir para 140 e sair de um empregado para até dois empregados. Então, bora lá. A regra que vale hoje, então assim, sem mudança ainda, é o teto de 81 mil. Então você, empreendedor, não pode se empolgar e parar de fazer o controle dos 81 mil. Então, 81 mil, um empregado. Então, essa é a regra que está vigente hoje. Então, você também tem que se atentar à questão do teto do colaborador. Então, hoje o teto de registro de um colaborador do MEI é um salário mínimo ou o piso da categoria. Então, a base da lei complementar é a lei 123 de 2020, de 2006, então, onde que ali se trata sobre o limite da receita bruta, que está ali no artigo 18A, e o artigo 18C, que fala da contratação de um empregado. Então, vamos lá. Então, a gente tem aí uma longa espera. Então, a gente tem um projeto tramitando desde 2021. Então, é muito tempo. Então, são 8 anos sem. A gente está em 8 anos sem reajuste, a gente tem uma defasagem acumulada. E, querendo ou não, a gente tem ali a expectativa do povo brasileiro de que realmente aconteça isso. Porém, eu não acho que é agora, tá? É uma opinião minha. Então, assim, eu vejo mais uma questão de política. Então, assim, nós empreendedores infelizmente sofre com essas questões. É, então, o que acontece? O que aconteceu, na verdade, essa semana é que o presidente mandou um projeto de lei complementar para a Câmara dos Deputados. Então, basicamente, muito similar à escala 6 por 1, com teor de urgência, que ali atualiza a questão das regras do MEI para todos os MEIs do Brasil. Então, assim, esse projeto de lei foi entregue para o presidente da Câmara e, porém, o projeto será analisado por uma comissão especial antes de seguir para a votação. Então, assim, depois disso, vai para o Senado. Então, o que acontece? Acontece que, infelizmente, é algo muito similar à questão da escala 6 por 1. Então, então eu vejo mais uma questão, infelizmente, de uma fake news, da forma que foi divulgado, mas, querendo ou não, tudo bem, tomara que eu esteja equivocado, né, que realmente possa acontecer essa aprovação. Então, o objetivo seria
que a partir de 2027, que seria a primeira parte da transição, fosse para 110 mil, 2028 iria ali atingir um teto de 140 mil. Então, assim, eu acho muito pouco. Eu acho que deveria ser mais. Então, assim, e automaticamente deveria o Simples Nacional ser impactado também, porque querendo ou não, o Simples Nacional a gente tem aí longos anos de espera também, sem nenhuma atualização. Então, então assim, é o que acontece. Aí a questão da proposta hoje é mudar, hoje só pode contratar um empregado, então assim, conforme o artigo 18C da Lei Complementar 123 de 2006, se for aprovado, aí passa a ter dois empregados. Então, querendo ou não, aí entra a questão aqui também de autorização da contratação temporária de substituto, em caso de afastamento do colaborador que já está registrado. Então, vamos contextualizar aqui qual é o contexto, né? Essa questão do aumento do limite é algo antigo, então desde 2021 o Congresso já discutia o PLP número 108, que propunha um teto de 130 mil e dois empregados. Mas, porém, em 2026 a gente teve outros momentos que ganhou força, porém, é, eu vejo muito similar a questão da escala 6 por 1. Então, assim, querendo ou não, isso torna, às vezes, se tornando mais um rumor do que realmente vai acontecer. Então, a gente tem ali alguns pontos que você meio que tem que tomar cuidado. Então, assim, qual é o ponto? Então, assim, um projeto de lei, quando a gente fala de uma PLP, não é uma lei em vigor. Então, assim, é um projeto. Então, se é um projeto, é algo que está sendo estruturado, algo que está sendo estudado. Porém, então, existe algumas etapas ali que tem que ser seguida. Então, assim, o projeto de lei, ele precisa passar por comissão especial, depois vai para o plenário da Câmara dos Deputados e depois ele vai para o Senado Federal. Então, só depois que aí vem a questão da sanção presidencial e ainda pode ser alterado no caminho. Enquanto isso, o que equivale? Enquanto isso, o que vale é os 81 mil e o máximo de contratar um colaborador como MEI. Então, se aprovado, então o que vai mudar na prática, né? A gente vai ter ali menos migração forçada. Então, acho que o MEI ele ganha um pouco mais de fôlego para poder fazer um planejamento. Então, assim, é importante. Se sair, o MEI vai conseguir ter um planejamento, conseguir melhorar os ganhos e fazer um planejamento mais consolidado com um faturamento melhor. Então, assim, eu vejo que também tem um ponto ali que os MEIs vai ter mais formalização, então assim, como existe ali o espaço de contratar mais um funcionário, eu acho que um é muito limitado, então para um faturamento de 140 mil já se torna algo necessário ter dois colaboradores, então assim, querendo ou não, hoje muitos MEIs se tornam ficando pequenos por causa do medo de estourar o teto, então assim, é importante se esse aumento ocorrer, que aí o MEI ele vai poder se planejar de uma forma melhor. Então isso é algo positivo. Então, vamos lá. Enquanto nós não temos essa lei em vigor, ainda é só rumores, aí a gente não sabe se é rumores verdadeiros, se é rumores políticos, toda aquela dúvida. Então, o que é que você vai fazer no seu MEI agora? Primeiro, continua respeitando o limite atual. Então, continua respeitando o limite de 81 mil. A mudança não vale ainda. Então, vamos lá, segundo ponto, não contrate um segundo funcionário como MEI. Então, se hoje você contratar, o que vai acontecer? Você vai ser desenquadrado do MEI pelo fator de você ter dois colaboradores. Então, até a lei ser sancionada e regulamentada, permanece ainda a questão de contratação de apenas um colaborador. Se você precisa ter dois colaboradores, você precisa fazer o desenquadramento do MEI. Outra questão, acompanhe a tramitação do PLP na Câmara do Senado e dos deputados. Então, assim, antes de tomar decisões, então sempre é bom acompanhar. E o mais importante, se inscreve aqui nesse canal, porque qualquer notícia sobre esse ponto nós traremos aqui neste canal em primeira mão. Então, não deixe de se inscrever se você está aqui até agora. Se inscreva e já ativa o sininho aí para ser notificado toda vez que nós postar um vídeo aqui.
Se o seu faturamento está próximo do teto, é importante você se planejar com antecedência essa transição do ME para ME, do MEI para ME, para que não seja algo que se gere uma dor de cabeça para você. Então, é importante você fazer o planejamento para esse desenquadramento, para que você continue tendo ali margens saudáveis. Isso é um ponto muito positivo. Outra questão, converse com o seu contador para simular cenários com um novo teto assim que houver mais clareza sobre prazo. Então, assim, se realmente fluir, eu acredito que não estou confiante, né? Assim, desculpa ser pessimista, mas não estou confiante nisso. Mas é importante você sempre estar conversando com o seu contador, por mais que o MEI não precise. Mas se você contrata um contador sendo MEI, você vai ter alguém para ajudar e cuidar para você dessa burocracia. Então, hoje aqui no escritório nós atendemos vários MEIs de diversos lugares do Brasil. Então, assim, a gente ajuda o MEI a crescer de forma saudável e estruturada. Então, é muito importante. Acho que você, você e todo qualquer empreendedor, ele tem que focar ali no que realmente traz dinheiro para dentro do negócio. Então, às vezes, se preocupando com as regras, se torna ficando limitado. Então, hoje, o que que muda, né? Hoje versus a proposta. Então, hoje é 81 mil, a proposta prevê 110 para 2027, 140 para 2028. Sairia de um empregado para até 2 empregados. Na atual legislação não está prevista a questão do substituto em afastamento. Agora, nesse novo projeto, sim, é um projeto que não é tão novo, né? Mas ele prevê a questão da contratação temporária autorizada. Então, ocorreria a contratação autorizada. A base legal é a Lei 123 de 2006, pertinente ao meio é o artigo 18A e o 18C, e o PLP, que é o que se trata desse rumores hoje, está na Câmara desde o dia 29/6. Aqui a gente está em vigor, aqui nós dependemos de toda uma tramitação. Então, fique de olho na tramitação. Sempre vou trazer aqui atualizações sobre isso. Sempre estou acompanhando, porque como nós atendemos vários meios, então assim, é um assunto que gera dúvida e o meu objetivo é contribuir para tanto os meus clientes quanto os nossos seguidores aqui. Então, não deixe de se inscrever aqui nesse canal e já deixar o seu comentário se tem algum assunto, você como meio ou você sendo de outro regime tributário, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos gravar um vídeo para tirar sua dúvida. Até um próximo vídeo.